vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês como foi a minha consulta com o especialista em DTM, né? Mas primeiro eu quero dizer para vocês que como que foi que eu consegui esse contato desse médico. No dia que eu estava sentindo muita dor, porque eu já não estava suportando mais a dor de cabeça, porque dói a cabeça inteira, o rosto, né, essa parte aqui também do maxilar, né, dói muito. Eu tava com dificuldade para mastigar, para conversar, né. O ouvido também, né, tava doendo muito. Os braços também. Aqui a parte das costas, né, pescoço, doía muito. Então, eu já tava ficando debilitada, né. Assim, não tava conseguindo fazer muita coisa a mais. E às vezes eu tinha que deitar durante o dia, porque pesava muito, né? Pela cabeça doer demais, né? Doía muito. Então, tava dificultando a minha vida. Então, eu peguei e entrei aqui no meu quarto, né? E conversei com Deus, né? Eu falei, Senhor, eu preciso de alguém pra me ajudar, né? Porque eu não tô aguentando mais, porque a dor de cabeça tava muito forte. Daí, eu peguei pelo Google mesmo, sabe? Porque aqui, eu já tinha ido no dentista aqui. Só que eles não são especialistas em bruxismo, não são especialistas, né? Eu fiz a praquinha que a médica mandou fazer, né? Mas não melhorou, a cabeça continuava doendo. Ela passou um medicamento pra mim, só que não cortava a minha dor. Então, por isso que eu resolvi procurar o especialista, né? Tá. Aí, pelo Google, né? Eu peguei e pesquisei e achei uma clínica em Guarapuava, sabe? Que fazia esse tipo de atendimento. Daí eu peguei, né, e conversei com a mulher, né, a recepcionista. Daí ela falou pra mim assim, aonde você mora? Eu falei, olha, eu moro em Barbosa Ferraz. Aí ela falou, ah, nós somos de Guarapuava. Aí ela falou pra mim assim, qual o lugar mais próximo de você? Aí eu falei pra ela que eu moro em Maringá. Aí ela falou pra mim assim, porque era muito longe, né, pra mim poder estar me deslocando até lá. Então ela falou assim, ó, eu sei que Maringá tem um especialista e eu vou passar pra você. E eu vou falar o nome do doutor, Dr. Bruno Furquim, o nome dele. Ele é um médico maravilhoso, fui muito bem atendida. Mas continuando, depois eu falo mais sobre ele. Aí eu peguei e entrei em contato, né? Marquei minha consulta, que foi dia 29 de abril. Eu digo que foi a consulta que eu fui, né? E Deus estava lá. Porque eu não estava conseguindo, assim, escutar som, essas coisas. Me irritava muito, porque meu ouvido, ele muito sensível, sabe? E por muitas vezes eu tentei, assim, frequentar alguns ambientes que tinha o som alto, mas eu não aguento por conta que dá pressão no meu ouvido, né? E agora eu sei, né? Porque eu tava pensando que talvez fosse eu, né? Eu não tá querendo ir no lugar e tal, mas não era, sabe? É por conta que nem ele falou pra mim, que por conta dessa dor, né? Que eu sinto, ela acaba afastando a gente dos ambientes, entendeu? Porque é uma dor desconfortável, realmente. Tá, mas depois eu volto pra esse assunto. Aí marquei a consulta, né? A consulta do meu milagre, eu falo. A consulta da minha cura, né? A consulta que eu ouvi Deus falando comigo, sabe? Que me ama, que eu sou filha dele, sabe? Porque tem coisas que a gente passa que não é muito fácil, né? Sentir dor não é fácil, né? Sentir dor todo momento. Porque assim, às vezes eu não falava pro meu pai e pra minha mãe, porque eu sei que eles ficam preocupados comigo, sabe?
E muitas vezes assim, quando eu fiquei doente, meu pai e minha mãe, teve momentos que não ia na igreja, com medo, sabe? Então, eu tenho um pouco assim de receio às vezes de falar que eu tô sentindo dor. Mas eles percebem, né? E às vezes eles não iam na igreja pra ficar comigo. Então, ai, mas Deus sabe de todas as coisas. Então eu fui, né? Mas antes, né, eu orei muito a Deus antes de chegar essa consulta. Eu pedi pro Senhor estar lá, né? Nessa consulta, pra ele ir comigo. E pedi uma confirmação, sabe? Porque como eu não estava conseguindo frequentar a igreja, eu peguei e pedi pro Senhor, sabe? Pra ele falar comigo, né? Se era uma coisa assim que era minha, que talvez eu tava com algum problema, né? Porque do jeito que as pessoas agem com a gente, sabe? A gente às vezes acha que você tá com um problema, sei lá, psicológico, não sei, que tá te impossibilitando de frequentar alguns lugares, mas na verdade não é, né? Então Deus me deu a confirmação que eu buscava, né? E daí quando eu cheguei lá, eu respondi um monte de papel. Porque antes de entrar na consulta com ele, você tem que responder um questionário. Então ali ele pergunta tudo pra você, tudo. Então ele perguntou tudo ali, eu respondi, aí eu fiquei esperando, né? Ah, a hora que eu entrei naquele consultório. Um beijo, doutor Bruno, se o senhor ver esse vídeo. Ai, gente, fui tão bem recebida. Nossa, que doutor amável. Ele é uma pessoa assim, que ele é muito humano, sabe? E é difícil achar médico que ele é humano com a gente. Eu achei alguns por essa minha caminhada, né? Esses anos que eu tô passando assim de enfermidade, eu achei alguns, né? Mas eu vou falando sobre eles ao longo dos vídeos. Então, eu cheguei lá naquele consultório, né? Ele recebeu a gente também, né? Eu e minha mãe, com tanto carinho, né? E ele tem muita fé também. Então, aí eu falei pra ele, né? Ele pegou e... Tô um pouco nervosa, gente. Eu não sou acostumada muito a ficar gravando eu. Aí ele pegou e falou pra mim assim... Falou, descreveu o jeito que eu era, que realmente é o que ele falou, né? Ele falou que eu não sabia falar não. No caso, eu tenho que aprender a falar não. Aí ele falou tanta coisa. Ele descreveu a Alice certinho, sabe? Sem me conhecer. Outra coisa também que ele falou também assim que eu me preocupo muito com as pessoas, e realmente é verdade. E foi falando do jeito que eu era, sabe? E são coisas, gente, que a gente precisa aprender na vida da gente a falar não, sabe? Não falar não é importante a gente aprender a falar. Porque talvez a pessoa faz tanta coisa com você e quando ela vem te pedir alguma coisa, você sempre tá no sim. Mesmo que depois ela vai fazer coisas que vai te entristecer, sabe? Não é muito bom pra gente, né? Não é muito bom nem pra nossa cabeça, sabe? Não é bom, não. Então é bom aprender a falar não pras pessoas. E daí ele passou as medicações, né? Mas também ele pegou e apertou assim, sabe? Porque eu tô com muita tensão nessa parte aqui. Eu fazia academia, eu achava que era academia, né? Que me dava muita dor aqui em cima, mas não é. É por conta dessa dor de cabeça. Aí a dor de cabeça, cefaleia crônica e enxaqueca, né? Eu tenho essas duas. Então por isso que eu sinto muita pressão no ouvido e por isso que a cabeça doía demais. E daí é causado pela tensão, né? Aí eu tenho muita tensão na região do pescoço e na região dos braços. Eu tenho muita tensão. Aí ele falou pra mim que era pra mim ficar um tempo sem fazer academia, então eu não tô indo mais, né? Então, apesar de eu tô sentindo muita falta. Mas aí ele falou que não é pra ir por enquanto, né?
e fazer fisioterapia, porque, gente, eu tô começando a ter dificuldade, sabe? Eu até carrego as coisas pesadas, mas não pode, tá? Mas eu continuo fazendo, porque a gente tem que fazer, né? Não tem jeito. Mas então tô com muita tensão. Aí ela já tá chegando aqui nos dedos, sabe? Tem dia assim, quando atacava, né? Eu sentia muita dor. Eu achava que era outra coisa, né? Mas não é, é da tensão dos braços. Né? Teve um dia desses que eu não tava conseguindo pegar um celular na mão. Pesado. Então, ele passou os medicamentos, né? Que eu tô tomando agora. 3 medicamentos que eu tomo à noite antes de dormir. 4 horas antes. Pra agir no sistema nervoso central, né? Daí ele me explicou assim, que é uma condição crônica, né? Daí, claro que pode haver reversão, né? Porque para Deus tudo é possível, né? Mas assim, que nem ele falou, como é uma coisa assim que virou crônica, porque faz muito tempo que eu sinto isso. Eu nem sabia que eu tinha enxaqueca. E olhando bem, eu tenho enxaqueca desde sempre, né? Porque eu me lembro que quando eu era mais pequena, às vezes eu tinha, né? Assim, uma dor de cabeça muito forte, já era enxaqueca. Eu não sabia que era. Que eu tinha que tampar os olhos, assim, sabe? Ficar no lugar escuro, né? Barulho também me irritava. Então daí causa pressão no ouvido, por isso que eu não aguento, né? Não aguentava, gente, ficar em lugares com muito barulho, que nem igreja. Mas agora eu sei, né? Agora eu tô tomando a medicação milagre que eu falo, e eu tô muito bem, né? Eu tô conseguindo fazer meu serviço de casa, que antes era muito difícil pra mim fazer, né? Hoje eu consigo fazer. Eu fiquei super feliz, gente, que essa semana eu consegui limpar, sabe? A sala, que fazia tempo que eu não limpava, e conseguimos também, né? Eu e minha mãe limpamos a cozinha bem limpinha, né? Do que a gente gosta. Então eu tô muito feliz, né? E grata, né? A Deus, porque Deus que colocou esse médico no meu caminho, né? Porque quando eu entrei naquela sala, Deus estava lá com aquele médico, sabe? Então ele é um médico muito humano. E quando todos os momentos assim, ele é muito carinhoso nas palavras, explica muito bem. Tem coisas assim que eu sei que eu não posso, sabe? Que nem ele tava falando, Alice, você não pode muito com açúcar, com fritura, né? São coisas assim que eu já sei, porque todos os meus médicos falam a mesma coisa, sabe? Você não pode com industrializado, né? Ele também falou a mesma coisa. Você não pode com açúcar, você não pode com industrializado, você não pode com fritura, né? E realmente quando eu como, o meu intestino, ele dói, sabe? Ele fica doendo, assim, fica chatinho, sabe? Aí ele tava falando, também tem ligação, né? O intestino, meu intestino faz dar esses negócios, faz dar dor de cabeça. Então tem que tomar cuidado com o que come, né? E eu tenho que comer muita proteína. Isso também eu já sabia, porque quando eu passei na nutricionista e no meu médico do estômago, né, que eu trato, ele falou a mesma coisa, que eu tenho que comer muita proteína e diminuir o carboidrato, né? Então, tipo assim, aí o doutor falou pra mim, Alice, 2 colheres de arroz. Então é o que eu tô fazendo agora. Agora eu como 2 colheres de arroz. Antes eu comia 50 gramas de arroz, né? Mas agora eu só tô comendo, eu não sei quantas gramas que tá, das 2 colheres que ele falou. E eu melhorei muito, sabe? A consulta do meu milagre, sabe? Quando você também for no médico, né? Quando você for tomar seu remédio, também entregue pro Senhor, sabe? Fala pra Deus ir na sua consulta com você, né? Pra quando você chegar lá, você ser bem atendido, pegar um médico que seja humano. Porque tem alguns médicos que ele não é humano com o paciente, sabe? E a gente que sente dor, a gente precisa, né, receber um atendimento bom, sabe? Porque, imagina, você já tá com dor diariamente, né? Que era o meu caso, né?
muita dor, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, dor de cabeça, né? E ainda tem gente que não entende ainda a pessoa que tá passando por isso, sabe? É muito difícil, a gente é muito criticado, muito julgado, sabe? As pessoas não conseguem entender, sabe? Mas também a pessoa não tem culpa de não entender, porque quem tá passando é a gente, né? Então, tem aquele ditado, né? Que só quem passa é que sabe, então é isso mesmo. Então eu fui muito bem atendida. Dr. Bruno é maravilhoso. E eu indico, gente, se vocês for da região de Maringá, né? Campo Mourão, né? Ou aqui Barbosa, né? Se você estiver procurando um especialista em bruxismo, eu indico para vocês o Dr. Bruno, tá? Ele é um médico maravilhoso, humano, ele é muito dedicado no que ele faz, né? Então, se você estiver procurando um especialista em DTM, né? No bruxismo, depois eu vou colocar em algum lugar o que é DTM para vocês. Aí vocês podem procurar o Dr. Bruno se vocês for da região de Maringá e Campo Mourão. Então era isso que eu vim falar hoje, sabe? Eu não sei como que se o vídeo ficou bom, né? Mas assim, eu tentei, porque eu não tenho muito costume de gravar falando, né? E eu esperei eu ficar melhor, né? E agora eu vou pro segundo mês tomando o remédio do meu milagre, tá? Segundo mês. Então por isso que eu vim falar pra vocês, né? E esse remédio tá fazendo muito bem pra mim. Muito bem. Então eu melhorei bastante, né? Tô meio nervosa pra falar, tô falando até errado. Eu melhorei bastante mesmo. Aí a gente tem que seguir, né? O que ele falou, né? Então eu tenho que evitar comer algumas coisas, eu já sei disso, né? Fisioterapia eu tenho que fazer pra mim conseguir voltar, né? Com essa parte aqui ficar menos tensa, né? Aí tem a fisioterapia, a alimentação que eu tenho que cuidar, tem que fazer caminhada, né? Então tem as coisinhas também pra gente seguir, né? Então quando o médico mandar você fazer qualquer coisa, né? Que ele passa pra você fazer, é bom você fazer certinho, sabe? Pro seu tratamento dar certo. Muitas vezes o tratamento não dá certo porque você não segue o que o médico falou. Então tem que tentar seguir certinho. Se ele falou, ó, não coma isso, não come, sabe? Se ele mandou praticar atividade física, pratique. Né? Eu tava fazendo academia porque foi uma recomendação médica, né? O médico do meu estômago falou, Alice, você não pode ficar muito parada. Então você precisa fazer exercício, né? Ele sugeriu pra mim a musculação. E eu amei, né? Eu adoro ir pra academia. Agora no momento eu tô sem ir, né? Mas eu espero logo estar voltando. Então era isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês. Compartilhar o começo do meu milagre, né? Então é isso, né? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Me segue nas redes sociais também, né? E um forte abraço e Deus abençoe todos vocês. Beijo!